Continuando na sequência de análises, agora a gente vai fazer uma análise de transitividade. A gente vai pegar a peça Was Informed By, que é uma peça de atividade com atividade, e vai tentar fazer uma análise de transitividade nela. Então, aqui está o que foi aplicado na peça. Eu vou jogar ela no Canvas, aplicar o fecho transitivo, ordenar as linhas e ordenar as colunas e pedir para exibir. Então, gera essa peça aqui. Eu separei as regiões aqui para facilitar o entendimento e coloquei aqui. Então, esses quadrantes aqui, essas linhas em vermelho separam posições, né? Então aqui pré-flop, aqui flop, aqui turn, aqui river e aqui showdown. São ações dentro do pré-flop, pré-flop com pré-flop, flop com flop. Essas regiões vazias aqui é porque, como o poker é um jogo direcionado, não existe, por exemplo, a possibilidade do flop voltar para o pré-flop. Isso não acontece, por isso que isso fica vazio. Da mesma forma, não existe a possibilidade do turn voltar para o flop, por isso que essa região fica vazia, nem do turn voltar para o flop e tal. Então, essa ausência, esse espaço vazio aqui, indica uma direcionalidade, em que o jogo está acontecendo e as ações estão acontecendo numa direção. Uma outra coisa que é interessante notar, também associado à direção, é que essa linha toda aqui diz respeito ao pré-flop. Então, essa linha toda aqui, dado aqui as minhas colunas. Então, nas minhas linhas. As minhas linhas aqui indicam ações, indica a primeira ação, e a coluna indica a segunda ação. Então, como primeira ação, essa região toda aqui é a região do pré-flop. Então a gente nota que à medida que eu passo de um retângulo para o outro, que eu cruzo uma fronteira de linha vermelha, vai ocorrendo um esmaecimento das cores. Então aqui do pré-flop para o flop, do flop para o turn e do turn para o river. E isso faz sentido porque o jogo acontece nessa direção. Então à medida que eu vou chegando, me distanciando do pré-flop, as cores vão ficando mais brancas porque o azul aqui indica né, uma ação que está vizinha à outra, subsequente à outra, e quanto mais branco significa mais distante, né, na transitividade. Então, isso também indica que o jogo está acontecendo e ele de fato acontece numa direção, num sentido de pré-flop pro river. Esse último aqui é o showdown. O showdown pode acontecer em qualquer momento. O showdown indica que a mão chegou no fim e os jogadores vão ter que mostrar as cartas. Então, isso pode acontecer em qualquer momento. Então, por isso que os tons de cores aqui no showdown variam, né? E os pontos azuis são jogadas mais drásticas em que houve all-in, né? Que é uma jogada bem drástica, onde o jogador colocou todas as suas fichas para apostar na aposta e alguém pagou para ver isso, né? E isso acontecendo no pré-flop, o que é ainda mais drástico, dado que haveria outros estágios e indica a intenção do jogador de acabar e encerrar a mão naquele momento. Então a gente vê isso acontecendo poucas vezes. Isso é um dado interessante para quem joga poker, porque diz a agressividade dos jogadores em geral no pré-flop. E aqui a gente vê que isso acontece pouco, o que indica que os jogadores jogaram de uma forma moderada em geral. Também dá para perceber aqui, a gente consegue ver essas linhas aqui vazias. Isso se dá porque são jogadas impossíveis, são primeiras jogadas impossíveis. Então, por exemplo, é impossível que a posição 1 no pré-flop ele vença uma mão sem que alguém dê call. Porque ele precisa, porque essa jogada, para ganhar a mão sem que alguém pague, é a última jogada. Então isso só vai acontecer na coluna, não na linha, porque após essa jogada não existe mais nada. Então é impossível que ela aconteça como a primeira jogada. Mas aí, como está ordenado, isso termina sendo um divisor das posições. Então após essa linha,
começam as ações da posição 2. Após essa linha aqui de novo, começam as ações da posição 3. Após essa linha, começa a posição das ações 4. Então a gente consegue fazer uma análise e isso se repete por toda a peça. Essas linhas aqui, sem nada nelas, indica a separação da posição. Então aqui indica as ações da posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui, posição 1 no flop, posição 2 no flop, posição 3 e assim por diante. Então, como existem jogadas que são impossíveis, essas jogadas terminam por delimitar as ações de cada posição. Voltando aqui para a minha colinha. Uma outra coisa que a gente nota no pré-flop, isso já tinha sido falado na peça anterior, que são esses pontos em azuis concentrados aqui no pré-flop, próximo à diagonal. Isso indica jogadores em posições subsequentes, jogadores que estão próximos entre si, acompanhando a ação um do outro. E isso faz sentido no jogo, porque indica que os jogadores entendem o significado do odds, né? Que na verdade indica se a mão vale a pena, se vale a pena continuar na mão ou não. Isso acontece como um padrão no pré-flop. Uma outra coisa aqui no pré-flop é que a gente vê uma linha azul aqui na posição 1, que é a posição 1 desistindo. Independente do que tenha acontecido, ou seja, quando a ação volta para ele, ou seja, quando a posição 1 vai decidir, e não importa o que tenha acontecido, ou pouco importando o que tenha acontecido, a gente vê que há uma tendência disso ficar azul, dessa desistência ficar subsequente da posição 1, quanto mais jogadores tem na mão. E isso também indica um padrão. De fato, a posição 1, por ser uma posição bem ruim, do ponto de vista teórico, porque você é o primeiro a falar sem muita informação, isso faz com que a posição 1 tenda a desistir quanto mais jogadores estejam na mão. E isso está ilustrando isso, o que de fato mostra, quem joga poker sabe que essa posição é ruim e faz sentido você desistir mais vezes nessa posição. Eu falei, os pontos azuis aqui na região de showdown indicam all-ins. A gente vê que tem poucos pontos, o que mostra um conservadorismo em geral no pré-flop, né? E aí cada ponto desse poderia ser olhado individualmente para ver que posições estão fazendo essas jogadas e para esmiuçar ou até pegar uma pista do estilo do jogador. Mas em geral, eu estou fazendo uma análise geral, só indica o conservadorismo, né, com que se joga no pré-flop. Uma outra coisa que eu anotei aqui para falar, diversidade de pontos indicam possibilidade de ações e complexidade. Isso. A gente vê que em cada quadrado aqui, pré-flop com pré-flop, flop com flop, etc., vai havendo uma diminuição da quantidade de pontos. Então, quanto mais pontos, tanto acima quanto abaixo da diagonal, indicam complexidade da mão, ou seja, possibilidade do que é possível fazer naquele estágio. E a gente vê que vai vendo que vai tendo um decaimento dessas possibilidades, porque os jogadores vão contando uma espécie de história a partir das apostas que eles fazem. Então, essas jogadas precisam fazer sentido. Então, quando você vai contando uma história que faz sentido, vai sendo afunilado o seu leque de possibilidades de ações. Por isso há uma diminuição de um estágio para o outro, do pré-flop para o flop, flop para o turn e turn para o river. O que também mostra a influência do estágio também na jogada, porque quanto mais próximo do fim a mão vai ficando, mais restrito ficam os jogadores no que eles podem fazer. Acima da diagonal indicam ações em turno e abaixo ações em retorno. O que é isso? Ações em turno basicamente significa a primeira ação que cada jogador está tomando. E ação em retorno significa que alguém fez uma jogada em turno que obrigou um jogador que já tinha tomado uma decisão a ter que tomar uma nova decisão. Tipicamente isso acontece quando há um raise,
Ou seja, alguém aumenta uma aposta. Então, se todo mundo der mesa, se todo mundo checa, não vai ter ação em retorno. Ou só... não vai ter ação em retorno, no caso. Mas se alguém toma uma ação diferente de mesa, ou seja, tornando a mesa mais agressiva, ou seja, tomando a iniciativa, ações em retorno vão existir. Então, a gente vê isso muito no pré-flop. Vale dizer que no pré-flop vai ter ações em retorno obrigatória da posição 1 e 2, porque a primeira ação deles é a aposta obrigatória. Então, eles vão ter nova ação em retorno para dizer se eles vão manter a aposta obrigatória ou pagar para ver o aumento de alguém, né? Mas daí em diante, ações abaixo da diagonal indicam um jogador que já tinha tomado uma decisão, seja por pagar para ver, seja por dar um check, uma mesa, ele vai ter que tomar uma ação novamente. Isso significa que alguém tomou a iniciativa e esse jogador está tendo que lidar com isso de novo. A gente vê isso também bastante presente no flop, que é esse quadrado aqui. E o que mostra a resistência dos jogadores, em geral, como isso está bem distribuído na diagonal, isso indica uma resistência dos jogadores a não desistirem da mão no flop, dado que tem coisa para acontecer ainda no turn e no river. De novo, a gente vê isso acontecendo no turn, mas em menor quantidade, ou seja, menos ações em retorno, e no river é uma queda drástica, né? Porque no river é o último estágio, então a decisão aqui ela é mais crítica. Então os jogadores tendem a serem menos agressivos no river, né? Porque se o jogador provavelmente ficou até ali, ele vai até o fim agora. Então os jogadores põem o pé no freio e se indica uma pisada no freio aí dos jogadores no river, o que também faz muito sentido para quem joga poker, pois é o último estágio, o river. A gente também nota, fazendo aqui uma análise de retas, né, procurando linhas aqui nos estágios. Então, por exemplo, quando está muito espalhado os pontos, fica difícil você fazer uma análise. Mas quando a gente começa a detectar retas aqui perdidas, linhas, seja na horizontal, seja na vertical, a gente começa a pegar padrões. Então esse aqui é o quadrado do turn. A gente vê que tem uma linha aqui, que a ação anterior significa check. Então a posição 1 dando check aqui. Toda essa linha aqui é a posição 1 dando check, ou seja, dando mesa. Ele não está tomando a iniciativa da mão, ele está jogando conservadoramente. A gente vê o turn jogando a posição 1 jogando conservadoramente no turn e a posição 2 também. Que nesse estágio, as posições 1 e 2 são as primeiras a falar, então é mais indicado que elas joguem conservadoramente. Então a gente vê isso acontecendo no flop, ou melhor, no turn e no river. Enquanto que as outras posições têm um comportamento mais espalhado, ou seja, diferente de conservador. Eles são mais criativos. Então a gente vê a gente vê posição 1 e posição 2 sendo conservadores e as outras posições sendo mais criativas. Claro, as posições mais distantes, né, as últimas posições a falar, elas precisam ser mais criativas para vencer a mão. E é como se as posições 1 e 2 estivessem ali se defendendo, né? Bom, uma outra coisa que eu queria falar é sobre linhas abaixo da diagonal, né? Que também são, como a gente está vendo aqui, que, por exemplo, no turn, a gente vê essa linha aqui, que se destaca, que é a posição 3 betando, né? Ou seja, a posição 3 tomando a iniciativa em retorno. Isso é a posição 3 ou 4? Ou desculpa, a posição 1 foldando, né? Aqui é uma linha em que a ação final, no caso da posição 1, é desistir, ó, já ser um turn fold, a segunda ação fold, ou seja, no turn há uma grande chance de a posição 1 desistir. É bastante comum a posição 1 desistir, claro, porque ela é a pior posição. Isso faz sentido porque ela é uma posição ruim, ela é a primeira a falar. Então, se ela chegou no turn, acontece muitas vezes de ela desistir
em retorno, né? Ou seja, alguém tomou a iniciativa e aí isso aumenta a chance de, em retorno, a posição 1 desistir. Uma outra linha que se destaca aqui é a posição 1 ganhar a mão. Provavelmente ela foi a primeira a tomar a iniciativa, e isso é um indicativo de muita força, e aí ela ganha a mão. É um padrão que acontece, é a posição 1 vencer a mão sem que ninguém pague para ver. Ou seja, quando a posição 1 é a primeira a tomar a iniciativa, isso é um indicativo de força muito grande. E aí há uma tendência dos jogadores desistirem e a posição 1 vencer a mão sem que ninguém pague para ver. Ou seja, essas duas linhas aqui estão dizendo que no turn a posição 1 deve jogar 8 ou 80. Ou ela desiste da mão, ou ela joga bem agressivamente para que ninguém queira pagar para ver. Isso é super interessante. Um jogador que conhece teoria de poker, ele sabe que é assim que se deve se jogar. Isso é indicativo de que os jogadores estão sabendo explorar e jogar corretamente na posição. Essa outra linha aqui, que também se destaca, é a posição 2, que também é uma posição ruim, largando a mão, também desistindo, um comportamento parecido com a posição 1. E finalmente, essas duas linhas aqui também se destacam, é a posição 3 vencendo mãos sem que ninguém pague, wins uncalled hand, significa que ele fez uma aposta que ninguém pagou em retorno, ou seja, é a posição 3 jogando mais agressivamente também, e a mesma coisa acontecendo, assim, a posição 4 aqui dando call em qualquer posição, dando call em retorno. Isso justifica como uma atitude moderada da posição 4, dado que ela está no meio, né? Ou seja, se você está numa posição que indica o meio, é interessante que você tome ações menos drásticas e você só pague para ver e não desista muito, nem dê muito all-in ou muito raise. Então, isso também está em linha, é um padrão aqui da posição 4, ela apenas dá call em retorno. E a posição... E essas outras linhas aqui que a gente vê, aqui uma é a posição... Tá junto, é a posição 5 aumentando, também jogando agressivamente. Já é um indicativo das últimas posições. Isso correto, né? A posição 5 já é considerada uma última posição. Então há muito retorno aqui. Aqui a posição 5 aumenta e aqui a posição 5 leva. Então há um retorno, enquanto você vai ficando nas posições finais, de você jogar mais agressivamente para ter o efeito que se chama fold equity, né? Para você dar chance aos jogadores de desistirem da mão e você jogar, e você ter um ganho por ter jogado agressivo em posição. Então isso também é uma demonstração de padrão aqui nas últimas posições. Isso também a gente vê acontecendo na posição 6. Ou seja, conclusão, quanto mais longe em posição você está no turn e no river, mas no river isso é menos perceptível porque existem menos jogadores, mas isso é mais forte no turn, quanto mais próximo ao botão, ou seja, quanto mais último a falar você for, mais agressivo você deve ser para que os jogadores desistam e você ganhe a mão sem ter que mostrar a sua mão. Então essa é uma peça bem interessante, essa peça da transitividade.